Você se interessa por aquelas mulheres que é dona do próprio negócio, que tem aquela liberdade, aquela capacidade incrível, mas você não sabe por onde começar, por como se tornar essa mulher? Oi, Uhum. tudo bem? Meu nome é Heloísa Olá, tudo bom? Meu nome é Bruna. e seja bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Minha Melhor Versão. E o tema de hoje é o que, Bru? O tema de hoje é como ser uma. Business Woman! Então vamos para as dicas que esse vídeo tá recheado. E aí, Adoro. primeiro, pra gente começar, por que não sobre o estilo dela, né? É a parte mais Uhum. estética. Começando com os estilos de roupas no estilo mais preto, dark. Elas adoram usar aqueles ternos. Roupas, claro, principalmente, é sexy sem ser vulgar, né? Mas Uhum. nos tons mais escuros, cinzas, também na utilização de branco, é aqueles tons cleans, né? Isso. Mas é um pouquinho diferente das clean girls, que a gente já falou aqui Uhum. também no canal. Sim, a questão de roupas dela também é assim, elas mudam diariamente. Quando tem questão de escritório, caso ela tenha algum escritório, alguma lojinha, elas vão arrumadas, é óbvio, mas com os tons preto, cinza. Algumas cores mais básicas, como o marrom claro também, ou o marrom escuro, isso também Sim. indica muito alto poder para elas. Mas questão de noite, elas gostam mais de usar um vestido coladinho, com um decote bem apropriado para a questão da área daqui dos ombros. As Vestido de costas. alcinha, sim, Uhum. vestido de alcinha. Elas usam muito com blazer por cima, aquilo dali dá um destaque tipo meio espião, uma coisa mais chique. Então, isso é muito, muito bom. Exatamente. Ah, é importante mencionar uma coisa. Com Uhum. esses estilos que elas aderem, né? É, Sim. esses tons aqui, tudo. Eu não sei se vocês conhecem, mas o preto, ele traz o sentimento de poder. Então, você Uhum. conhecer um pouquinho sobre qual cor traz qual sentimento, qual pensamento, é muito importante. Por isso que elas abusam muito do preto e do vermelho. E também Sim. do branco das cores claras, porque você não fica tão cheguei, né? Já começa assim. E também Uhum. porque preto traz a sensação de poder e vermelho de confiança, que a gente vai falar um pouquinho aqui na Sim. frente. E só pra dar mais uma resumida, elas adoram usar unhas, né, Bru? Uhum. Qual é o estilo que elas mais gostam? Muitos gostam do estilo mais de a unha curtinha, mas com os esmaltes como uma francesinha, algo de tons mais claros para a noite, ou também para o dia. Quando tá tendo alguma festa, alguma ocasião mais especial, algo mais formal, para elas se sentirem mais empoderadas, elas usam unhas grandes como os modelos de estileto ou modelo bailarina. Muitos também amam unhas curvadas, com os esmaltes mais vermelhos, pretos, cores mais escuras e chamativas, algo mais para a noite e que chamem a atenção de todo mundo quando ela chega naquele local, algo tipo, uau, ela tá toda empoderada. Exatamente. E elas também adoram usar acessórios. Claro, não usam demais, muitos acessórios, né? Mas Uhum. elas gostam de usar um colar, pulseira, anéis, principalmente. E também o Sim. cabelo. Sempre assim, não, elas não utilizam muito a arte do Uhum. penteado. Até porque a maioria das mulheres que estão no Pinterest, que trazem essa vibe de businesswoman, tem Sim. cabelo lindo. Mas isso, tá? Não significa nada que você, uma cacheada Uhum. como eu, pode trazer esse estilo, viu? Sim, Mas elas adoram usar o cabelo mais solto, não é, Bru? Às vezes sim. com pequenos detalhes, às vezes uma fita, ou às vezes um rabo de cavalo, Aham. uma coisa mais clean também. Ou também muitos gostam de usar um coquezinho mais frouxo, com alguns fiozinhos soltos, uma franja assim, partida para o lado. Ou caso você use uma franja mesmo assim na frente, elas amam usar cabelos assim. E também quem tem cabelo ondulado, nossa, ele solto fica maravilhoso. Também elas gostam muito um adereçozinho, talvez uma presilha ou uma tiara também, super. Fica aquele super GG, sabe, gente? Sim. Próxima, confiança. Essa questão de confiança, elas são muito empoderadas em confiança. Tipo, elas realmente confiam no que elas estão fazendo. Elas fazem do jeito que elas é, tendem a proporcionar a melhor direção para elas. E sabe aquelas confianças de advogada? Quando você vê uma advogada, nossa, ela tem tanta confiança, ela tem tanta aquele poder mesmo de ela saber como é aquelas questões da lei. Então, é tipo como se fosse uma advogada. Muitas advogadas
elas usam esse businesswoman, elas são desse destaque e, tipo, quando você olha pra ela, você, nossa, ela é tão empoderada, ela é tão chique. Então, a confiança é acima de tudo. Pra quando você quer entrar nesse mundo, a primeira coisa é, você tem que ter confiança, tem que se olhar no espelho e adquirir aquilo dali que você adquire com o tempo. Mas quando você chega naquele patamar de, tipo, confiança 100%. Pois é. E a próxima é a questão de desenvolvimento pessoal. Se tem uma coisa que elas são mestre, é com certeza na habilidade de estudar e de adquirir novos conhecimentos. Até porque é por esse método e por esse meio desse desenvolvimento pessoal que trouxe tantas oportunidades para ela. Então elas sempre gostam de estar lendo livros. Inclusive a gente fez um post mostrando os livros para melhorar o seu desenvolvimento pessoal, a sua liberdade financeira. Então tudo isso, todos os aprendizados que ela aprende, como o perfil de uma pessoa, como você abordar uma pessoa corretamente, sabe? E você conseguir, é claro, tendo a arte da manipulação ou não, mas você saber utilizar isso da maneira correta, sabe? Porque isso traz para você um poder, uma habilidade que se destaca de muitas pessoas. E é isso que fazem elas. Elas conseguem ser seguras de si, com a confiança que a Bru falou, né? Mas elas têm o pensamento, elas têm a capacidade, entendeu? De conseguir fazer as coisas virem para ela, dessa manifestação, sabe? Então elas conseguem atrair o que elas desejam, sabe? Essa é a mais principal. E qual que é o próximo, Bru? O próximo tópico é sobre a renda financeira. Gente, a renda financeira delas é incrível. Elas organizam tudo tão perfeitamente que elas ainda têm dinheiro para elas fazer as coisas que elas precisam ou que elas mais gostam. Então, tipo, elas vão trabalhando isso com o decorrer dos dias ou com estudos. Tem muitos livros que a gente postou lá no nosso Insta de questão de renda financeira que ajudam muito a como você organizar, chegar do 0 ao 100, tá, gente? Então é uma questão que, você não vai fazer isso do dia pro outro. Mas você organizando, conseguindo, subindo de degrau por degrau, você vai ter uma renda financeira maravilhosa que ainda vai dar até pra você comprar aquela coisa que você tanto queria comprar, se presentear. Então isso é algo muito satisfatório. E se também você quer saber de como ganhar uma graninha extra, ou até se você é menor de idade, que tá querendo já começar a criar e colocar em prática esse estilo de vida, a gente fez um vídeo sobre renda financeira. Vai lá pra ver, que tal? Incrível. Organização, elas são muito conhecidas por ter uma organização impecável, tá? O que eu tô falando pra vocês é que nas fotos, nas pessoas, quando elas são organizadas, elas tendem a produzir mais. E a produtividade é algo que é muito importante na vida delas. Por quê? Porque elas têm as coisas que elas são obrigadas a fazer, mas também tem os momentos livres. Elas prezam muito por esses momentos livres. Então, o que acontece? Os ambientes dela, os lugares de trabalho, escritórios, é tudo no cinza, é bem formal, sabe? Que dá aquele olhar de profissional. Sim. Importante mencionar. E bem organizado, para que quando elas precisam, elas conseguem pegar o que elas querem rápido, sabe? Sem estar essa enrolação. Não é, por exemplo, igual o meu quarto ou os quartos de muitas pessoas que dá uma bagunçada às vezes, sabe? Mas tá tudo bem, é só arrumar depois, não é, Bru? Sim, também sobre essa questão de organização é bom frisar que elas gostam muito de um cheirinho no ambiente e também flores. Flores são essenciais. Exatamente. Pois é. E também sobre a questão de maquiagem, que é o nosso próximo tópico, sobre a maquiagem delas. Elas gostam de coisas básicas também, no dia a dia. Um brilho, um batom mais básico, um rímel. Ou talvez simplesmente passar um hidratante na pele, um protetor solar. Isso também é uma questão mais suave, mais à noite, quando é questão de festas, reuniões. Sim, questão de estar com a agenda lotada, elas gostam mais de abusar da maquiagem, são batons vermelhos com um brilho bem brilhoso. As maquiagens, elas gostam muito de cores escuras, um marronzinho, um pretinho esfumado com delineado, um rímel, ou simplesmente com aqueles cílios postiços que muitas amam usar, porque dá aquele olhar mais gata poderosa. Então elas gostam muito de abusar, mais em questões de à noite, coisas mais importantes.
Exatamente. E ela lembra um pouco da Clean Girl, por quê? Porque ela não é aquela pessoa que você olha e tem muita informação no rosto. Ela é bem Sim. mais profissional, ela é mais com as cores calmas, entendeu? Claras. Mas, ao mesmo tempo, ela não chega a ser uma Clean Girl, por quê? Porque uma Clean Girl, que a gente já falou nos vídeos passados, ela é mais natural. E a Businesswoman, a mulher de negócio, ela traz uma profissionalidade. Sim. Profissionalidade. Então, ela consegue. Ela passa um pouquinho mais de base, ela abusa um pouquinho mais. Uhum. A alimentação também é algo que elas prezam bastante, que é alimentação, academia, uma vida saudável, tá, gente? Elas gostam, sim. Inclusive, uma das características que é sobre as businesswomen, que provavelmente, não sei se você já ouviu falar, defesa pessoal, essas coisas, é algo que faz ela se diferenciar de outras pessoas, porque ela vai saber se defender, e não só fisicamente, como no argumento, tá, gente? Então, essa parte de alimentação saudável é algo que elas prezam muito. Comidas saudáveis, smoothie, e principalmente, sim, o cafezinho dela de manhã, antes de ir pro trabalho, alguma coisa, pra já dar uma acordada. Elas têm essa rotina, que a gente pode falar, se vocês se interessarem, né, sobre rotina. Mas a parte daquelas rotinas loucas, que é acordar 5 horas da manhã e tudo, elas têm essa rotina porque elas são mais produtivas na parte da manhã, mas nada impede de você ser à noite, né? É verdade. E também sobre essa questão do cafezinho, pode ser um café preto, que elas gostam muito, porque isso ajuda muito o sistema dela ficar bem acordado. Ou quando ela tá chegando um pouquinho mais tarde na questão do trabalho, elas amam um cappuccino, uma coisinha mais quentinha, mais suave. Exatamente. E qual que é a próxima, Bru? A próxima é sobre a capacidade. Sobre a capacidade, entra muito sobre a questão de treinar a mente. Elas são muito. Têm uma perspectiva maravilhosa na mente delas. Elas retratam muito o que as outras pessoas estão sentindo. Elas estudam muito sobre como se passa na mente das pessoas. Aliás, tem muitos livros que ajudam isso também. Muitos métodos de como estudar as outras pessoas, como estudar, principalmente. A capacidade de até onde que a pessoa pode aguentar sentimentos, razões. Então, isso é uma coisa que elas se afirmam muito, elas são muito corajosas em questão de estudar isso, porque muitas das vezes param no meio do caminho e elas querem ter total compreendimento de como ver como é aquela pessoa e principalmente como entender o psicológico de cada um. Elas são bem aprofundadas nesse assunto. Principalmente até sobre elas, né? Porque Sim. elas têm igual a frase da Ariana Grande. If I want it, I got it. Que é, se eu quero, eu consigo. Então elas treinam a mente. E, inclusive, a gente fala essas frases, por exemplo, no meu Instagram tem muito. Que é impossível você vencer uma pessoa que não desiste. Então elas treinam até. E elas vão aperfeiçoando até elas conseguirem. Tá? Porque não vem do dia pra noite. E uma das últimas aqui, né, Bru? Sim. É sobre presentes e viagens. Essa daqui é muito legal mesmo. Assim, elas sabem se presentear e tudo. E às vezes eu entendo que você esteja no início. Por exemplo, a grana extra não tá ainda ao nível de você fazer uma viagem pra você. Sei lá, ir pra Paris, Maldivas, Itália. Mas assim, quem me dera, né? Mas assim, nada impede de você conseguir isso, tá bom? Mas é isso, elas aprendem a se presentear e principalmente saber o seu valor. Elas não aceitam menos do que ela merece, tá? Isso é importantíssimo. E, gente, elas são muito gananciosas em presentes, tá? Não é só um buquê de florzinho que vai animar elas ou um chocolatinho. Tem que ser uma bolsa de marca. É o luxo, né? Sim, só no luxo. E principalmente questão de, se você puder tá guardando dinheirinho pra comprar uma bolsa, elas vão ficar muito animadas com essa questão. E pra elas mesmas, elas amam muito questão de elas saírem, se divertirem, uma coisa mais pra elas. Elas gostam de abusar mesmo da questão de chique, mas elas não passam do limite delas, então elas fazem com que seja uma coisa muito significativa pra elas e que seja bem prazerosa. Exatamente. Elas vivem no luxo, mas elas conquistaram isso. Então você tá esperando o quê pra conquistar o seu legado? Não é, Bro? É verdade. E em caso sobre essa questão de luxo, que é o nosso próximo tópico, o luxo delas é uma coisa bem, como posso dizer, bem destaque. Quando você entra na casa delas, tem aquele tapete, aquele sofá, a coisa mais chique. O quarto é totalmente
como eu posso dizer, bem especializada ao luxo do luxo. Tem um recamier na borda da cama. Tem edredom, essas coisas são tudo bem qualificadas. As cores, como a gente já comentou, são cores fortes, cores muito destaques. A cozinha, principalmente, ela pode ter umas cores mais preto com branco, que é o que são mais usadas, ou marrom com branco, uma coisa numa tonalidade que se conforme com branco e isso fica muito chique. Muitos usam também vermelho. Vermelho às vezes é apropriado ou não, depende da tonalidade do vermelho. E é tudo organizado, tudo chique, tudo impecável. Flores, arranjos, então é algo bem tipo, cheguei. Exatamente. E o vídeo já tá ficando um pouquinho longo, mas é isso, gente. Espero que tenham gostado. Não é mesmo? Você tá esperando o quê pra se tornar uma mulher de negócios, conquistar o seu patrimônio e ser livre, viver a vida que você quer no luxo? Pelo menos eu gostaria, né, de viver na vida do luxo, com tudo de bom e só do bom e do melhor. Não é mesmo? Sim, isso mesmo. Segue a gente no Instagram, fica de olho que a gente tá sempre trazendo novidades. E até o próximo vídeo! Beijo! Beijão, tchau! Tchau!